Oi, Nath! Oi, E aí, tudo bem? tudo ótimo, e você? Tudo bem também, tudo certinho. Correria não? Não, na verdade foi porque demorou para subir o delivery que eu pedi. Aí é porque aqui no prédio não entrega. Tem que Aí eu tenho que descer. descer. Aí o porteiro, meu interfone tá meio ruim, que a câmera tá ruim. Aí ele não falou comigo, largou lá. Aí eu que, tipo, fui ligar para perguntar. Eu tava subindo quando deu mais ou menos. Não, tá Vamos tranquilo, imagina, nem te preocupa. Ô, Nath, eu tô gravando, tudo bem? Depois eu te mando, ótimo. porque aí, até se eu quiser dar uma revisada em alguma coisa, fica tudo gravadinho, mas eu subo depois pro Ah, YouTube e aí te mando como restrito privado, tá? Pra gente poder ficar legal. tudo. Tá. Então, bora lá, ó. Preparei aqui nosso passo a passo, para a gente começar montando aquilo que eu te falei, que é a estratégia, tá? A estratégia. O que que é a estratégia? Tô com um Estratégia. caderninho aqui. Ah, eu adoro. Eu estava com um caderno, estava com isso, falei assim: não, deixa eu imprimir meu passo a passo, que fica mais fácil. Que eu vou anotando tudo igual uma louca no caderno, vai ficar mais fácil aqui, pelo menos eu coloco tudo no lugar, menos tempo para ficar passando a limpo depois. Ah, Ó, o que que é a estratégia, tá? Quando a gente fala em fazer qualquer tipo de coisa que envolva narrativa, apresentação, palestra, curso, escrever um texto, tudo que envolva uma narrativa, até para um processo de venda. A gente sempre pensa na estratégia, ou seja, a gente pensa em 4 pontos que vão definir como que a gente tem que ir para essa guerra, entendeu? É como se a gente estivesse fazendo uma análise do território inimigo para que a gente esteja bem preparado. E esses, perfeito. e esses 4 pontos a gente tem ali para quem você vai falar, qual é o objetivo, com muita clareza que você vai levar para essas pessoas que vão estar te assistindo, qual é o tempo que você tem disponível para você conseguir escolher o melhor conteúdo de acordo com a necessidade do seu público, porque às vezes a gente tem muita coisa, mas nem sempre a gente tem tanto tempo e, na grande maioria das vezes, muito do nosso conteúdo o público não está preparado para receber naquele momento. Então, a gente faz a prática do desapego. A gente fica só com o que é importante para aquele momento, dentro daquele tempo. E a gente também coloca como um quarto pilar o tempo. Por que o tempo? Desculpa, o tempo não, o contexto. Por que o contexto? Porque é o ambiente onde você vai fazer a sua apresentação. É o pré da sua apresentação, que é uma das coisas do contexto, é o que a gente está fazendo aqui. Então, você está fazendo uma consultoria para você ter um bom acompanhamento e um bom desempenho no dia. Contexto. Ah, é uma sala pequena, é uma sala grande, é muita gente, é pouca gente, eu falo com microfone, eu falo sem microfone, que tipo de tela, tudo é contexto, porque é quase que um preparo para passar por uma crise quase que ela exista. Porque nervosismo a gente sempre sente. Eu, por exemplo, vou começar, sei lá, que turma hoje à noite do meu curso, e eu já estou aqui pensando, meu Deus do céu, é a primeira vez que vai ter um fotógrafo, é a primeira vez que vai ter não sei o quê. Então eu já fico assim, um frio na barriga, tentando pensar nesse contexto para minimizar qualquer tipo de crise, porque nervosismo a gente sempre tem. O importante é a gente ter clareza de que se acontecer alguma coisa, como é que eu faço, né? Como é que eu tenho esse jogo de cintura? Por isso que o contexto é importante, tá? Desses 4 pilares, os dois assim mais que não pode mesmo faltar antes de a gente fazer qualquer tipo de aula ou apresentação é ter muita clareza de quem são as pessoas para quem a gente vai falar. E o segundo é o objetivo, ou seja, o que a pessoa tem que sair da sua aula lembrando como se fosse um slogan, sabe? Um slogan da Coca-Cola, um slogan de qualquer marca. É isso. Qual é a mensagem principal que você quer deixar para aquelas pessoas? Porque tudo que você colocar na sua apresentação vai levar à conclusão daquele seu objetivo. Então, se ela lembra daquilo, ela começa a lembrar dos outros assuntos que você falou durante a sua aula, tá?
Então, esses dois pilares, eles são, assim, os alicerces principais. E a gente sempre começa entendendo quem é o nosso público. E aí, eu tenho que te perguntar quem são as pessoas que se inscrevem nesse curso? Qual é a maior parte da formação delas? São graduação, se não tem graduação, especialista. Toda a informação que você puder falar, ela é válida. A grande maioria são outros ortopedistas. Tá. Normalmente numa faixa etária, assim, se tem alguém da minha idade, é tipo 2, com 30 e poucos anos. A grande maioria tem uma faixa de 40, 45 anos. A maioria ainda homens. Aham. Alguns têm alguma área de atuação em dor, alguns anestesistas, fisiatras, mas a grande maioria ortopedistas do Brasil todo. Ótimo. Não mais de São Paulo, não mais só do Rio, é do Brasil inteiro. Estou anotando tudo aqui. E E eles são... normalmente, assim, que são cirurgiões, né? E eu estou falando de um tratamento que não é cirúrgico. Isso é importante. A grande maioria. Tá. E eles todos são sócios? Ou por exemplo, Eles se tornam sócios depois que fazem o curso da sociedade. E aí, na verdade, assim, o curso é para ensinar a onda de choque, mas normalmente quem vai fazer já sabe alguma coisa, não está indo totalmente cru, mas muitos vão com alguns conceitos até errados, entendeu? Porque não Entendi. tem fontes de informação tão boas. Meio que já começam a fazer no consultório e vai para lá depois que já tem algum contato com a onda de choque. Às vezes começou a trabalhar numa clínica que tem um aparelho, aí se interessou em fazer. Ou na cidade não tem ninguém que faz, e aí começou a escutar falar. Então, em parte, eu falo para as pessoas que já fazem, e Aham. parte para quem nunca tocou no aparelho, não sabe nem manipular o aparelho. Tem gente que vai Ótimo. fazer o curso, que já faz onda de choque há muito tempo, faz só para entrar para a sociedade. Mas isso é minoria, né? Minoria. E além disso, como a maioria é ortopedista, quando eu vou falar, por exemplo, de epicondilite, de tendinite do tendão, tendinite do Aquiles, é fácil eles entenderem o que é. Quando eu vou falar, por exemplo, da lesão muscular, apesar da gente saber o que é lesão muscular, é uma lesão muito negligenciada pelo ortopedista. Porque não tem nenhum procedimento para mexer ali, é só tempo. Então, por isso que na aula eu tento definir o que é lesão muscular primeiro, entendeu? Por isso que você deve ter visto classificação e tal. Eu sei que foge ao tema, mas é porque para eu explicar onde que eu vou aplicar, eu preciso, né, explicar, porque eu entendo que e porque assim, os ortopedistas só falam em uma classificação muito simples de lesão muscular, que é tipo 1, 2, 3. Lesão pequena, moderada, grave. Isso Uhum. é muito amplo. Aí eu coloquei uma outra classificação que ela é bem detalhada. Não, eu acho ótimo, porque assim, o que eu já vejo assim aqui de você tá me falando, né? São pessoas da área, que são, né, ortopedistas, na sua grande maioria, mas neste público que é seleto, o que eles vão aprender ainda é novo para a grande maioria. Então, não deixa de ser uma necessidade explicar o óbvio para essas pessoas, porque você tem que explicar o óbvio dentro de uma coisa que eles não têm contato, ou se tiveram contato, tiveram muito pouco. Então, a gente pode dizer que é como se todos eles fossem, todos assim, quando eu falo todos, a maioria, tá, Nath? A maioria ali é um pessoal que não sabe ou sabe muito pouco sobre ondas de choque, estão ali para querer aprender. Foram ali, tipo, quero resolver este meu problema, eu não sei trabalhar com isso e quero aprender a trabalhar com isso. Eu imagino que seja uma dor dessas pessoas, né?
Exatamente, para tratar a dor. Para alterações degenerativas crônicas. Eu estimulo regeneração tecidual, por isso que eu posso usar para um monte de coisas. Mas, por exemplo, a gente estimula num ponto que eu não posso usar para câncer. Que eu vou estar estimulando formação de novos vasos. Câncer, eu não quero isso. Gostei disso que você falou. O tratamento com ondas de choque, deixa eu ver se eu entendi. Se eu entender, qualquer um entende. Eu sou sua aluna perfeita aqui. Tudo que você conseguir me explicar, para eles vai ser muito mais fácil. O objetivo principal do tratamento com onda de choque, você falou, é estimular a regeneração tecidual, é isso? Tá. E entende-se por regeneração, que é diferente de um processo de cicatrização. Né? Porque nos Estados Unidos existe o termo healing, que a gente não tem, né? O termo, eles têm regeneração, mas a gente não tem uma tradução literal para healing. Então, eu vou procurar curar aquele problema sem estimular a formação de fibrose. Que a fibrose, que é literalmente a cicatriz, né? Gosto disso. Ou seja, você promove sair de uma situação que está doente para uma situação de saúde sem estimular a formação de fibrose, é isso? Isso, porque, por exemplo, os anti-inflamatórios, eles cessam toda a cascata inflamatória. A inflamação, ela é boa. Ela não é boa quando ela é exacerbada. A gente já sabe que tem proteínas, né, tipo metaloproteinases e tudo mais, que o anti-inflamatório inibe. Então, ele não só melhora a dor, mas ele tira todas as células regenerativas da região. Então, aquilo ali forma uma cicatriz, uma fibrose. A onda de choque, não. Eu coloco células inflamatórias ali. Então, eu estou estimulando uma cura através de regeneração. Óbvio que a gente não consegue fazer o tecido ficar igual ao que era antes, mas é melhor do que você não fazer nada ou usar um anti-inflamatório, uma infiltração de corticoide, por exemplo. Às vezes a infiltração do corticoide, ela vai ser necessária, mas se eu for usar, eu usaria depois de ter tentado a onda de choque. Tipo, não funcionou. Eu entendi. A gente pode dizer o seguinte, que eu tenho ali, por exemplo, uma pessoa que está com um processo que precisa ser tratado, ela está com uma doença local, aí depois você coloca a palavra certa para isso, e eu teria 3 alternativas. Fazer nada, anti-inflamatório, que é bom, mas tem as suas limitações, porque pode deixar uma... Gente, como é que é? Cicatriz. É uma cicatriz, mas eu queria falar um efeito, quando a gente toma medicação, ruim, você tem prejudicial, efeito... nocivo. Eu vou achar a palavra. Como é que é efeito quando eu tomo, sei lá, um antibiótico? Efeito colateral, pode ser dito isso, mais ou menos. Como se fosse um efeito colateral, vai deixar uma fibrose, e essa fibrose pode, ok, você tira o cara ali da doença, mas você pode causar outras limitações para aquela área. É isso? Tá. Eu já estou imaginando como que você vai... Eu já estou fazendo desenho da aula aqui. E aí você vem com a onda de choque, que vem, que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, nem tanto inferno, né? Nem tanto céu. Você consegue ali promover por meio de uma inflamação do bem, você consegue pegar o que tem de bom da inflamação para causar essa regeneração. Então, você fica só com o lado bom da inflamação. Tem um termo que eles gostam de usar que se chama você modula positivamente a regeneração, o processo inflamatório. Eu estimulo o que tem de bom do processo inflamatório e eu inibo o que é ruim, que é a dor. Gosto. Porque a onda de choque, ela, além desse efeito regenerativo, ela tem um efeito analgésico imediato. O efeito regenerativo, ele vai acontecendo.
É ao longo de dias. É que nem uma Aham. ferida na pele que vai cicatrizando. Mas você sai da sessão melhor da dor. É um efeito imediato. Então, Gosto. às vezes, talvez eu não vou curar aquela lesão muscular ao ponto de ser num tempo tão diferente do que não fazer nada. Mas você consegue dar uma qualidade, uma mobilidade com muito menos dor. E ela entra, a onda de choque, num gap que não existia, que não tinha uma ponte que não existia, que era entre um tratamento invasivo Uhum. e o tratamento conservador, que é com fisioterapia e reabilitação. A onda de choque é um ponto no meio. Isso é muito legal. E também você não está prometendo milagre, né? Isso que é legal, porque pode ser que a pessoa em algum momento tenha que fazer cirurgia. Pode ser que ela Pode, tenha que ir para você, fisioterapia, mas ele e você vem. não queima nenhum outro procedimento. Por exemplo, se não funcionar, o máximo que pode acontecer é nada. Se você não tem indicação de cirurgia, mas quer tentar não operar, ok, você pode fazer e você não perde a indicação cirúrgica. Mas você não funcionou com onda de choque, você quer voltar para a reabilitação, você pode voltar, não muda. É mais uma ferramenta, não é milagre, é mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta, com a vantagem de você, se eu fosse perguntar para você assim, qual a porcentagem de pacientes que relatam redução de dor, assim, no meio desse caminho? 100%. Essa é a grande. Além Dor, de, do que, 100%. além do que, tipo, o paciente fica muito mais confortável, independente dele ter ou não que ir para esses outros dois caminhos, né? Exatamente. O que eu falo, com certeza você vai melhorar da dor. Qualidade de vida até resolver, com certeza vai melhorar. Tá. Algumas considerações a se fazer, dependendo da indicação, porque aqui a gente está falando da minha aula, que é lesão muscular, tá? Era isso que eu ia te perguntar agora. Tua aula é sobre lesão muscular. Então, tudo que você está falando aqui tem a ver com o tema específico da sua aula. Sim e não. Sim e não, porque eu imaginei Porque quando como. a gente falou do tratamento cirúrgico, por exemplo, para eu ter uma lesão muscular cirúrgica, ela tem que ser muito grave. Aham, Tem aquelas avulsão, aquelas que geram deformidade. Eu não vou substituir esse tratamento cirúrgico com onda de choque, entendeu? Mas em entendi. todos os outros casos, eu posso aplicar tudo que a gente falou. Tá, beleza, E a maioria. É beleza. raro uma lesão muscular dessa gravidade, que precisa de Sim, cirurgia, entendeu? sim. E aí, Nath, deixa eu te perguntar, voltando para o público e já aqui, tá? Conectando com isso daqui. Se eu te perguntar assim, quantos por cento das pessoas que vão para um curso desse têm noção do que você acabou de me explicar? De que Tipo, parte? da parte assim do básico do tratamento da onda de choque, tipo que ela trabalha com inflamação, tipo assim, que ela trabalha com regeneração e não com cicatrização, Na minha mente, na tua a mente, minha é. impressão geral Isso, é que eles não entendem bem o efeito biológico. tá. Mas o meu papel nessa aula não é explicar o efeito biológico, Sim, né? Tem uma aula no curso só de efeitos biológicos. era isso que eu ia perguntar. Tem alguém que já vai falar sobre isso e vai De falar todos antes os de você fatores regenerativos, e falar do antes de efeito você. das evidências científicas e dos efeitos biológicos. Tá. Mas tudo bem se você em algum momento da sua aula nem que seja assim com um slide recapitular isso. Tipo assim, ó, entendeu? Tipo, tendo em vista que o doutor Tem esse fulano, slide, você viu? Um que é vi, preto com umas caixinhas verdes. vi, eu vi. Eu tô te perguntando até porque, às vezes, é necessário ou não é, entendeu? O que que fica, o que que sai. Então, isso porque eu imagino que eu falaria, entendeu? Mesmo se já tivesse isso, eu não ia me aprofundar, mas eu falaria assim, bom, tendo em vista que a base, né, o que explica por que a onda de choque funciona, é isso, 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 como que a gente vai usar o benefício desse tratamento em lesões musculares, que é o que você vai falar, entendeu? Eu coloquei alguns artigos de ciência básica nessa aula que falam justamente desses mediadores
inflamatórios, que foi comprovado que existem nas lesões musculares e que a onda de choque estimula, justamente para fazer esse link. Isso. Porque isso é legal de fazer, né? Sempre assim. Por mais que já tenha tido a aula, você não precisa. Aí que eu digo assim, que é a prática do desapego, né? Você não ficar ali se aprofundando naquilo, mas em algum momento linkar, porque já que é um curso com várias pessoas, é super importante estar linkado, né? Exatamente. E aí, dependendo da região que a gente está, muda o tipo de célula que eu estou estimulando. Aham. Né? Tipo, no tendão é um, no osso é outro. Posso E estar aí no falando. músculo tem essa. Eu estou abrindo a aula aqui para eu relembrar isso. Ah, é legal. Se você quiser Ou compartilhar. não, não é o time agora. Não, pode abrir, porque tudo eu vou. Se você Deixa quiser, eu posso compartilhar para eu ir comentando com Então, você. deixa eu ver aqui. Acho que agora foi. Eu gosto tanto dessa parte biológica. Eu adoro também, eu sou muito fã. E Nossa. sabe o que eu queria fazer ainda? Ah, Que o pessoal vai ficar maluco quando eu fizer e você vai saber o que que é. fala. RP. Você conhece Não, RP? Que não. agora tem muito odonto usando para harmonização facial. Ai, sim, quer fazer. Ah, eu sei o que é. Plasma rico em plaquetas. É isso. E os mediadores pró-inflamatórios que o PRP estimula são quase os mesmos que a onda de choque estimula. Nossa. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Só eu. É Minha sério. filha, você tem ouro Porque na os mão, né? grupos não se misturam, entendeu? Sei. Quem Não, fala de vamos. PRP só defende PRP. Quem fala de onda de choque só fala de onda de choque. E as pessoas não querem se misturar, entendeu? O laser agora de alta energia está vindo com tudo. Os mesmos mediadores pró-inflamatórios. Eu É ia até tudo. te perguntar, de curiosa mesmo, se não tinha muito a ver, não é a mesma coisa, eu sei, tá? Mas se não tinha a ver com o tratamento com laser, porque o odonto também, né? Também faz muita Tem coisa com tudo a laser. ver. Tem tudo a Só ver, né? que o laser de baixa energia, que é o Uhum, odonto, que às vezes usa para gengiva e tal, isso. porque a mucosa ela tem uma celularidade, uma replicação muito alta, então é fácil de penetrar. E é superficial, né? Sim. Eu quero falar de um tecido mais profundo, o laser não consegue penetrar tanto, entregar tanta energia num tecido Uhum, profundo. uhum, É mais arriscado. Aí tá uhum. chegando o laser de alta energia, mas que ainda tem muito pouco trabalho com ele. Então eu Entendi. acho que talvez um dia o laser substitua a onda de choque. Mas, por exemplo, no tecido ósseo, para estimular, por exemplo, pseudoartrose, eu não sei se o laser de alta energia conseguiria substituir, porque o risco de você estar colocando tanto calor numa área pequena não deve ser tão bom. Aham. Já a onda Tem. de choque não gera calor, Olha aí. porque ela é uma onda pulsátil e não contínua, como laser, como ultrassom, entendeu? Faz picos de alta pressão. Nossa, eu amo isso, se eu soubesse. Eu Porque como também. você. Nossa, eu adoro essa parte biológica. Eu estudei pra caramba isso. Eu Muito. tô louca para tentar fazer isso, sabe? Mesmo que não fosse publicado, um mestrado, um doutorado, mas assim, Estudar. levantar os artigos, enfim, colocar em qualquer lugar, em falar em qualquer aula, qualquer congresso, desse link entre as tecnologias, porque ninguém fala, é Sabe o que você vai surreal. Que nem, por fazer com o exemplo, tempo? o Meta. odontologista que coloca Invisalign não briga com o cara que bota o bracket, porque cada Aham, um é no seu. aham. É a O mesma médico que coisa. acha que a acupuntura não funciona. Aham, Gente, cada um tem sua indicação. exatamente. E por que não, às vezes, quando for possível, trabalhar em conjunto, né? Ter essa clareza, essa. Isso é maravilhoso. Eu já tenho uma outra meta para você em 2021. A gente fazer seu blog, porque é no seu blog que você vai falar dessas coisas. Senhora, É um espaço seu, entendeu? Que não tem ninguém ali te filtrando. É diferente. Você vai ter ali comentário bom, comentário ruim, hater, sei lá eu, mas é um espaço seu. Você não vai ter revisão por pares como num artigo, que às vezes você pega um cara lá que não acredita e que não vai publicar aquilo
por uma questão de filosofia, sei lá eu, entendeu? Porque na odonto tem isso, tudo que é área tem isso, né? E Gosto. porque assim, as indicações confluem, sabe? Só que eu não consigo, assim, na minha cabeça, achar certo as técnicas não conversarem entre si. Porque, Não é teoricamente, a onda muito de bom. choque e o PRP são sinérgicos. Por que Nossa, não usar os dois? maravilhoso. Ai, maravilhoso! Já quero fazer esse blog. Eu adoro essas coisas. Tá, se você quiser abrir tua aula, você consegue, tá? Por que eu tô também achando que é muito parecido com um laser, assim? Quando eu fiz o mestrado, a gente teve aula de laser terapia em odontologia, que isso foi em 90, mentira, 2000. E na época era uma coisa assim, meu Deus, lá em 2000, falar de laser odontologia, imagina a polêmica. Mas como eu fiz em Araraquara, que é do lado da UFSCar, e dentro da UFSCar tinha um cara, um físico, que já estava trabalhando com laser terapia e medicina, um professor nosso conseguiu que a gente assistisse às aulas lá dentro. E a gente era aquilo, tipo, a gente tinha muito conhecimento da área biológica, ou seja, falar em regeneração, inflamação, cicatrização, era muito claro para a gente, que é o que eu imagino, entre aspas, tá? Claro e não claro, mas a parte biológica tinha mais clareza pela nossa formação. Na medicina, eu imagino que também, pela formação, mas quando entrava nessa coisa da física, e que vinha muito preconceito de não conseguir linkar as duas coisas, de não conseguir Uhum. linkar que era um processo que não é porque eu não estou vendo a onda que ela não vai fazer efeito, entendeu? Então ficava esse gap, assim, eu via muito isso. E aí eu imagino que esse público que está ali, você me falou que são umas 40 pessoas, você tinha me dito outra vez, né? Mais ou menos Então, umas são 40. 40, precisamente. Ah, é ótimo. Tá, nós temos 40 É porque, pessoas né, a gente ali. vendeu o curso, então isso eu consigo controlar. A gente tem ali 40 pessoas que têm uma formação já mais específica e que estão ali para aprender um tratamento que ainda não é tão, talvez, não sei se popular ou não é uma coisa que talvez muita gente ainda tenha receio, posso dizer assim? Pode. Porque no laser, a gente na odonto também tem isso. A gente tem Talvez a gente pudesse chamar, assim, coloquialmente, o curso de Desmistificando a Onda de Choque, entendeu? É isso que eu queria saber. Porque Sim, a gente tem sem essa missão mesmo. isso, e o curso todo, tipo, se eu falasse assim, o objetivo deste curso da sociedade é desmistificar a onda de choque. E aí E tem ensinar a aplicar, porque tem a parte e prática. a parte prática. E aí você vem com vários professores ali dentro, cada um falando de uma parte, para que no final as pessoas saiam dali entendendo e fazendo bem feito, indicando, tudo bonitinho. Perfeito. Beleza, esse é o todo. Deixa eu anotar isso aqui. Beleza. Então, são pessoas que têm um certo conhecimento, mas em relação a isso, não tem tanto assim. Elas estão ali para aprender, elas estão ali para desenvolver o conhecimento, tanto a habilidade do entender e o fazer, né? As duas coisas. Tá. Então, beleza. Então, com o seu público tá show, já anotei tudo aqui. Eu estava esse tempo todo procurando minha aula, tá? Não, tá tranquilo. Porque eu tô com um Que computador, adianta eu colocar no meu negócio? Nada, né? o meu computador tá consertando. Aí, sabe quando você não se dá o trabalho de organizar o computador? Sei. Enfim. E eu tô assim, eu acabei de falar para o Alexandre, falei assim, eu tenho um dentista cineasta em casa, porque ele é formado em cinema, né? O Alexandre. E eu quero só uma webcam para mim. É só isso que eu quero que ele veja para mim. Tipo, qual que eu compro melhor para o meu computador? Mas santo de casa não faz milagre, né? Estou esperando essa indicação há anos, entendeu? Hoje eu cheguei para ele e eu falei assim, eu vou comprar. Ele falou, mas você sabe qual? Eu falei, você não me falou, então eu vou perguntar para outra pessoa e vou comprar.
que eu tô precisando. Eu acho... Ah, desculpa, que eu estava olhando aqui a aula. Eu tô até... Gente, eu te mandei a aula, tipo, rascunho. Deixa eu Ou abrir. não? Vou abrir aqui o Peraí. que você me mandou. Fica mais fácil. Que eu olhei no celular. Deixa eu abrir no... Eu acho que eu tenho... Essa aula tá rascunhada, porque eu coloquei tudo que eu queria falar e depois eu organizei, mas eu acho que eu organizei no computador da minha mãe, por isso que eu não tenho ela aqui. Ai, meu Deus, que vexame, Por quê? Paty. Não, Nath. A aula já, eu já achava que a aula já estava esquisita. Eu ainda te mandei o rascunho da aula Ô, esquisito. Nath, eu não olho nada disso. Não, mas olha só, mas é só, eu não sei se você já teve muito trabalho em mexer na aula. Não, nem mexi na aula, eu só Então eu vou olhei. pegar o arquivo menos pior, tá? Fica tranquila, eu só... O que a gente vai falar tá tudo aqui, os slides. Isso. Porque para Eu mim vou isso é o abrir. mais importante. O conteúdo é esse, É, o mas conteúdo é muito mais assim, importante. foi porque a gente foi para São Paulo 2 dias antes do curso. Aí eu meio que joguei tudo nos slides que eu queria. E aí, quando eu cheguei, eu tipo, fui botando a letrinha mais bonitinha, tá? Não apresentei isso, não. Não foi tão ruim assim. Não, Nath, não, eu nem, olha, pelo amor de Deus, eu nem olho, sério, eu olho, para mim o conteúdo é muito importante. Sabe como que E eu você deve estar acostumado com faço? o pessoal fazendo aula ruim também, né? Não, e eu pego assim muito. Quando eu vou pegar o conteúdo com alguém, eu quero olhar o todo mesmo do conteúdo, porque eu gosto de montar como se fosse um mapa mental da aula, entendeu? Antes de eu pensar em qualquer coisa de slide, eu gosto de fazer tudo assim. Eu olho ali, eu vou olhando essa conversa, nossa, aqui eu vou sentar depois, eu vou fazer um mapa, tipo, o objetivo é esse, a gente vai começar por aqui, por causa disso, disso, disso. Então, Tá. não te preocupa, tá? De verdade. Aí eu queria, você tá vendo minha tela? Tô vendo sua tela. Eu queria te explicar qual foi o raciocínio que eu montei. Todos esses artigos eu li, e o que eu escrevi embaixo é mais o resumo, que eu resumi mais ainda, só para lembrar os pontos principais de cada artigo. Tá, Mas eu ótimo. comecei mostrando os artigos científicos, como que começou a se estudar a onda de choque na musculatura. E Tá. aí esse é o primeiro artigo que começa a ter desse autor, que de ciência básica no músculo é novo. A gente transferiu o mesmo raciocínio das outras lesões, mas só em músculo, há pouco tempo que tem se falar. Então eles 2016. começam com esse artigo que mostra que foi testado em cobaias, né? E eles viram que aumentava a microcirculação, a presença de sangue ali na musculatura. Então, bom, se eu vou aumentar o fluxo de sangue, com certeza aquilo ali vai cicatrizar mais rápido. Mas isso aqui foi feito sem ter uma lesão propriamente dita, entendeu? Uhum. No músculo puro. E aí fizeram biópsia no músculo que fez e no músculo que não fez. Uhum. Tá Aí esse ótimo. outro aqui. Você começa mais com histórico mesmo, meio que para justificar que já existe Tipo, ciência da por onde a gente trás. tirou isso? Né? Por que eu comecei a usar na musculatura? Aí tem esse autor aqui, que esse já é. E eu boto revista, dessas revistas, e a referência do DOI embaixo, porque eles adoram dizer que só tem publicação em revista que não é importante. Aham. E essa é uma revista muito respeitada, a Revista de Medicina Esportiva Americana. Esse foi o primeiro artigo que mostra que ela acelera a regeneração na musculatura. A célula muscular de roedores que não foi feita onda de choque demorou mais para cicatrizar do que foi feito. E aí já tinha lesão. Né? Nesse Provocada. artigo, tinha lesão provocada. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa que não é técnica. Não é do artigo nem nada. Não é do conteúdo em si. Você acha que seria um problema
você colocar, por exemplo, um QR Code do artigo para a pessoa baixar? Acho maravilhoso, eu só não Tá, fiz isso porque eu não sei fazer. tá, Eu já vi uma aula de um cara assim, mas ele tava muito poluído, tá. porque ele não, eu vi isso, achei legal, mas eu não sei exatamente em onde no slide seria interessante colocar, entendeu? Tá. Qual o tamanho que eu tenho que colocar. Tá, vou fazer isso, vou fazer a proposta para você, vou mostrar, porque eu acho isso assim, ó, muito legal. Você pode. Não, eles batem foto só para pegar o nome do artigo. Não, a galera faz QR isso Code é maravilhoso. direto. É, a gente pode criar uma pasta da sua aula num Dropbox da vida ou num Google Drive da vida, tá? É uma pastinha onde a pessoa vai ter acesso ali aos artigos que você citou. Se você autorizar, né, a pessoa pode ter até o acesso aos seus slides, só que não o slide em PowerPoint. O PDF dos seus slides num formato como se fosse aquele de folheto que você imprime, porque aí a pessoa não vai copiar, entendeu? Ela vai ter ali o acesso no passo a passo, você pode deixar assim. Eu faço muito isso nas minhas aulas. Eu coloco, eu entrego para eles como se fosse uma apostila, tem lá o PDF com a capa da minha aula, e aí depois vem a impressão, slide por slide, e do lado linhas para as pessoas, se elas quiserem estudar Sim. depois. Não, eles recebem o nome, a bibliografia e uma apostila, que não são os slides, é um texto que eu escrevi sobre. Aham. Tá. Beleza. Se você quiser, para mim, eu não me importo das pessoas, entendeu? Terem os meus slides, porque você vai ver que assim, a maioria dos slides eu faço assim, tem texto, mas tem só o que é importante realmente para a pessoa linkar com aquilo na hora. Não é um e-book, eu brinco, né? Meus slides não são um e-book, entendeu? Não são um livro. É só um passo a passo que a pessoa que assistiu o curso depois ela pode sentar e junto com os artigos ali. E aí a gente cria esse QR Code que a pessoa vai baixando ali, tipo, ela vai ter esse acesso nesse seu. Fantástico. Eu acho 10, isso eu acho faz uma diferença para a galera que está assistindo. Porque eu, como aluna, eu ia amar, entendeu? Batendo foto e preste atenção, né? Sim, a pessoa vai lá ali no começo da sua aula, tipo, primeiro slide, segundo slide, você já pode dizer, olha, gente, eu preparei uma pasta com todos os artigos. Você só dá um tempinho ali, a pessoa já faz o QR Code, ela já vai abrir, entendeu? No celular dela, e ela vai ver que está tudo ali, porque aí ela não vai se distrair durante a sua apresentação, tentando copiar um dói, fotografar e não ficar bom, ou até te atrapalhar mesmo, porque às vezes tem aquela pessoa que não se dá conta, a câmera está com flash, sabe? Ou até fotografa e nunca mais olha, né? Nunca mais olha. Na real, nunca mais olha. Também nunca talvez nem entre lá na pasta para ver o artigo, mas facilita para quem quer estudar. E aqui a gente está pensando em quem quer aprender. Então, quem não quiser ler não é problema nosso, né? Mas quem quiser ler, eu acho 10. Então, já anotei aqui de fazer esse material de apoio. Você pode fazer logo no começo, para também não ficar todo o slide com QR Code, porque aí a pessoa também fica como se fosse fotografar. Logo de cara, você, preparei esse material aqui para vocês. Dá um tempinho, todo mundo pega o celular, baixa ali. Quem tiver com iPad vai conseguir até te acompanhar. Tipo, a pessoa quiser ver a sua aula ali, já anotar com uma, sei lá, com uma canetinha lá, com uma. Acho top. Então, vamos fazer isso aqui. Já anotei aqui. Bora lá. Aí aqui é mais mostrando na prática, né? Que aqui é com onda de choque, e aqui é assim, que a gente consegue ver que o tecido aqui já está muito mais organizado do que nas outras. Acho tão lindo isso. Entendeu? E aqui, ó, tá vendo que você tem áreas. Isso aqui é tecido conjuntivo, é fibrose, que aqui não tem. Uhum. Que lindo, Entendeu? hein? Aí aqui é o que? É o diâmetro da fibra, que ele também está maior quando você faz onda de choque. Aí aqui esses numerozinhos eles mostram também, são em números, o diâmetro, né, que é em milionésimo, sei lá,
em milímetros quadrados, que todos os parâmetros, a onda de choque foi positiva. Não teve nenhum que não teve efeito positivo da onda de choque. Esse aqui ainda é o mesmo artigo. Cadê? Também, ó, todos os números são superiores, número de núcleos, tudo é superior. Aí tem o que é estatisticamente significante, é só o que está com o p-valor menor que 0,001, né? E o P super baixo. Aqui, é isso. E com 7 dias, todos foram estatisticamente significantes. Nossa, que demais. Aí foi o que eu coloquei. A análise quantitativa não teve uma diferença óbvia. É o resumo disso aqui. Demais. Eu vou te fazer uma proposta bem diferente desse slide depois, que vai ficar bem mais legal. Aí depois você vê se aprova ou não, tá? Porque às vezes o povo fica meio assim, mas ninguém vai estranhar, não vai estranhar, não. A pessoa vai entender. Esse é um... E esse estudo aqui, que eu fui na Universidade de Iowa, foi porque eu comecei a procurar marcadores de lesão muscular, né? Aí eu achei esse artigo, que ele nomeia, né, essa proteína PAX7. Ela é necessária para existir a miogênico, né? For the immune specification, se essa proteína está aumentada, é porque você tem a produção de células satélites específicas do músculo. Igual o miodê, o miogenina, H3P, são todos marcadores de que o músculo está em mitose. Que as células de mitose, que as células que está em produção de células musculares. E esses são marcadores específicos das células musculares. Por que eu fui atrás desse artigo? Porque a gente tem esse outro daqui. Cadê ele? Não, é esse aqui, ó. A exposição da onda de choque radial modula a viabilidade da expressão gênica do músculo esquelético. Aí eu fui atrás do artigo, eu falei, tá, mas de onde ele tirou esses marcadores? Aí eu fui atrás daquele artigo de Iowa, que não fala de onda de choque, mas que ele mostra que esse artigo está falando dos mesmos marcadores que esse. Esse aqui pegou lesão muscular e sem lesão muscular. Esquece onda de choque. Nos cobaias, que foi feita a lesão muscular, aumentou a expressão dessas proteínas. Aí eles foram e pegaram, viram que essas proteínas nas células musculares que foram estimuladas estavam mais aumentadas das que não foram estimuladas, quando machuquei os dois. O nível das proteínas vai subir nos dois, mas no que eu faço onda de choque sobe mais. Então isso é tipo a ciência basicona provando que é superior a nada. Maravilha. Então aí é que tá, olha só, a gente precisa linkar isso lá logo no começo, né? Porque isso é a base de todo da tua apresentação, tipo assim, é o que prova que a sua argumento é bem fundamentado, porque você já tem trabalho, você está linkando duas informações importantes. Você tem lá uma informação muscular dizendo que com ou sem lesão existe uma diferença num marcador que é importante. E aí depois você vem com um trabalho com a onda de choque ali, em duas pessoas que têm com lesão, e você mostra que a onda de choque está trazendo à tona esses marcadores que são importantes para levar a uma regeneração, você está super linkando isso. Então, tipo, tudo é fundamental. Um dos fundamentos, né? Você já me deu vários aqui. Então, aqui mostrou, tá, a onda de choque está aqui, aconteceu isso, estimulou lesão, melhorou, não sei o quê, mas por que isso, né? Qual é o fundamento biológico para isso acontecer? Aí você foi atrás disso. Então, você pega lá aquilo que você falou, é uma informação de base que você traz à tona para as pessoas, porque as pessoas não sabem fazer esse link que você está fazendo. É por isso que você está nessa aula. Entendi. Entendeu? O seu ouro está na maneira como você
compreende esse assunto, porque na verdade é isso. O que você foi atrás, entendeu? Deixa eu entender isso aqui. Você não pegou um artigo e falou assim, eu acredito ou eu não acredito, tá faltando informação e parou por aí. Você ficou curiosa e você foi atrás do artigo para tentar entender. E você entendeu antes de uma galera. Então, para quem você vai falar, essas pessoas, por isso que você é palestrante, entendeu? Por isso você é convidada para dar aula. Porque você, antes de todo mundo, você tem essa curiosidade de entender o que está acontecendo. E o seu papel lá na frente vai ser fazer com que essas pessoas sigam a linha de raciocínio que você teve lá atrás. Isso para mim, assim, tipo assim, o objetivo todo da sua palestra, mesmo que depois você vá falar de lesões específicas e tudo mais, musculares, tudo isso está fundamentado no porquê a onda de choque é eficiente em lesões musculares. Então, vou te dar um paralelo com a odonto. Para mim, assim, tem muito por isso que eu gosto de regeneração. Então, o paciente que tem dor de dente lá, tu tem que fazer o canal ou não tem que fazer o canal? Tá? Na odonto, eu dava muito essa aula. Então, para mim, porque eu gosto também dessa parte biológica. A decisão de tratar ou não o canal, ela é totalmente biológica. Só que as pessoas não fazem o link, entendeu? Com o biológico. Ela escolhe outros elementos. Tipo assim, ela até escolhe assim, eu não quero me comprometer no futuro com esse paciente, então eu vou logo fazer o canal. Ou seja, eu não quero me comprometer com esse paciente, manda ele logo para a cirurgia. Ou, não, a pessoa não pode perder o dente de jeito nenhum, vamos fazer todos os tratamentos conservadores, mas também não sabe o que está fazendo, entendeu? E aí vem essa lacuna, tá? Não tem um jeito da gente tentar um tratamento conservador e depois de um determinado período reavaliar se vai para cá ou vai para lá? Isso tudo é biológico, é célula, é inflamação. É você tratar o que vai medir ali se vai ou não. Entendeu? Eu já estou toda... Alguns vão vencer, outros não. Não, entendeu? Então, você tem um tratamento, se você tem uma lesão inflamatória, você tem, canal é isso, é uma lesão inflamatória, que pode estar num nível que você não consiga mais estimular o reparo, e aí é reparo, porque tem fibrose, ou você está num nível que você pode estimular o reparo, só que o reparo para a gente é excelente. E aí a pessoa fica naquela, não, vou tirar logo de uma vez porque eu não quero dor de cabeça. Ou então, não, porque sempre repara. Não, você tem que entender ali como é que está aquele processo inflamatório, que tipo de tratamento a gente tem para reduzir aquela inflamação para chegar num nível que é a inflamação do bem. Se a pessoa entende isso, ela fica até sem argumento depois, fica feio para ela dizer que ela decide fazer lá o radical ou o conservador. Porque quando alguém pergunta para ela por quê, é igual criança que vai responder porque sim. Sim, perfeito. Então, para mim, assim, o ouro tá nisso, tá, Nath? Então, eu nem vi, assim, a tua explicação, quero escutar tudo do que vem ainda, mas para mim, assim, ó, o objetivo principal ali, tipo, que as pessoas têm que sair da sua aula é, caramba, realmente, se a onda de choque estimula lá, tem uma estimulação celular, blá, 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 que chega nesse, tipo, eu não tenho nem como argumentar contra isso. Porque... É isso que eu queria colocar. Tipo, esse é o ouro. Porque as pessoas, você está falando, estou ouvindo vários insights aqui na minha cabeça. As pessoas, elas chegam muito falando, mas isso funciona mesmo? Não, eu sou retardada, eu tô charlatona. Há 20 anos que minha mãe é charlatona e eu repito. À vontade, né? Hoje em dia, falar de tendinite e não falar de onda de choque, para mim, é ignorância. É um crime, pra né? mim, você não oferecer esse tratamento para o paciente é ignorância. Eu adoraria ver você falando isso na sua palestra. Mas você a não gente tem vai com calma. Só que eu tenho medo porque assim, eu vou estar ofendendo diversos professores. Meus, inclusive. Mas não lá na sociedade. Eles vão estar lá?
Não sei. Vai, por exemplo, o cara que me deu aula na especialidade de pé, do INTO, maior instituto de pé do Brasil, de ortopedia do Brasil, vai estar fazendo esse curso. Mas você pode falar isso de um jeito muito sutil. Você não precisa falar escancarado, tá? Tipo assim, é porque para lesão muscular, se a gente não está falando de atleta, eu não vou perder performance. Então, assim, não é um problema você ter uma lesão muscular na coxa e tratar sem onda de choque. Você não vai ter um prejuízo por causa disso. Agora, talvez no atleta ele perca força o suficiente, ou ele vai ter uma nova lesão, entendeu? Então, assim, especificamente da lesão muscular, o paciente não precisa, mas com certeza ele vai se beneficiar. Pois é. E eu já escutei de paciente no consultório mesmo, que vai fazer onda de choque, doutora, mas quando eu tive a lesão tal, eu fui no maior especialista da cidade, paguei R$ 600 a consulta, porque ele não me disse que isso existia. Não, eu acho assim, um crime. Porque se para atleta funciona, por que não funcionar para todo mundo, entendeu? A Patrícia, é gente um crime. é um As crime, pessoas estão com dor por aí. é um Ah, mas crime. eu não posso, não quero operar. Tá, gente, eu não vou. Ah, mas você cura todo mundo? Não, nem você. Não, não Nem tem isso, cirurgia cura todo mundo. não tem isso. Isso é uma lenda também, né? E Aí é que tá. as pessoas já falaram assim também, para me ofender. Doutora das doenças autolimitadas. Tipo assim, porque eu trato uma coisa que vai ficar boa sozinha. Não, aqui, ó. A gente tem que levantar uma bandeira, tá? Mas com calma, porque você também não tem que chegar. Ah, não é isso que eu tô te propondo, pelo amor de Deus, tá? Porque eu Você te entendo. entendeu? Total. É meio que deixar numa mensagem subliminar, e às vezes até a gente pegar uma frase de impacto aí, que sei lá, que não tem nada a ver com medicina, para que no final a pessoa saia dali. Realmente, se eu não oferecer isso, eu estou cometendo um crime. Ela tem que, não é você que tem que dizer, ela tem que se dar conta disso. Sabe o que é que eu li agora no Clubhouse? Ah, ah, Porque eu fiz, na verdade, era até com um rapaz que eu já conhecia, mas ele é mais simples, ele não é expert assim no assunto, como você, por exemplo. Mas era tipo uma consultoria também de imagem para rede social e tal, que na verdade foi até legal, mas eu não botei muito em prática. Mas ele sempre falou desse perfil de aquela frase de impacto no seu perfil do Instagram, eu ajudo, o que que eu faço para as pessoas? Só que eu nunca gostei de nenhuma que eu li, até essa que eu li no Clubhouse, porque aí eu entrei no Clubhouse, comecei a procurar médicos de esporte. Que no Brasil, óbvio que eu não vou achar nenhum. Mal tem gente no Clubhouse, imagina sim. médicos de esporte. Aí eu fui sports physician, né, americano e tal. Aí uma delas era em inglês, né, mas na minha cabeça já está traduzida ela. Aí ela dizia assim: se cada pessoa, se cada indivíduo é único, por que estamos tratando todos iguais, todos como iguais? Anota essa frase, É a minha frase. entendeu? Essa é a tua frase. Essa frase vai estar lá, entendeu? Na tua apresentação. Porque isso você está perguntando para a pessoa, você faz o outro. Quando você coloca uma pergunta, você está o quê? Fazendo com que o outro responda, né? E aí a pessoa vai lá e vai dar um nó na cabeça dela, entendeu? E é isso que a gente quer. A gente quer que ela tenha esse impacto. Você não precisou falar, você não disse a sua opinião claramente, entendeu? Você não foi lá e respondeu a sua própria pergunta, mas você provocou. Eu acho que isso é uma coisa E a que. onda de choque tem isso. Se for uma lesão muscular pequena, às vezes pode até ter uma imagem na ressonância que está super valorizando a lesão. Uhum. Mas se eu fizer onda de choque e o paciente responder rápido, eu já posso, inclusive, individualizar, porque aquele cara não vai nem precisar de mais sessões. É muito. Maravilhoso. Na lesão muscular, não tem um protocolo, não tem artigos protocolados. É cada um, cada um. E a lesão muscular é assim: você tem que ir testando. A onda de choque, eu acelero isso. E eu não vou. As pessoas ficam, mas quantas sessões você faz? Quantas.
Eu não tenho essa. As Não pessoas tem. querem isso de mim, Paty. São Ah, as mas perguntas que eu eu te recebo. entendo. Porque quando eu Como dava é que aula eu de dou o odonto, as pessoas. protocolo? Ela Eu quer a recebi receita essa do bolo. pergunta na aula. Qual protocolo você usa? E eu não respondi isso na minha aula. Mas você não vai Aí responder. eu respondi citando um artigo que tem o protocolo, mas eu falei assim: eu usaria esse protocolo. Mas quando a gente quando a gente passa mais de uma vez pela mesma aula, a gente começa a ver os furos dela, né? E aí eu só acho que essa aula tem esse furo, entendeu? Porque talvez o objetivo principal, que não é o meu objetivo principal, mas é o do aluno. O meu é fazer a pessoa entender. Mas o do aluno, que já é de uma geração, às vezes 45, 50 anos, ele quer praticidade. Ele quer a receita de bolo. Todo profissional, Eu ele não sei dar. não tem. E aí, talvez é isso, entendeu? A gente, em algum momento da sua aula, Protocolo sugerido, né? você nem pode, não precisa, você pode até colocar uma pergunta. Tipo, em algum momento mais no final da sua aula, fala assim, agora eu tenho certeza, eu falo muito isso, agora eu tenho, depois eu falar tudo isso para vocês, eu tenho certeza que vocês estão numa pergunta na cabecinha de vocês, que não quer calar. Vocês estão loucos para me perguntar, mas, Natália, qual é o protocolo? E aí você entra com um slide dizendo que o protocolo é individualizado. O que você precisa é compreender o que a onda de choque faz e entender dos sinais clínicos do que está acontecendo com cada paciente. E aí você vai individualizar. Você pode até ter alguns protocolos que são padrão para você começar, um guia, que não é nem um protocolo, é um guia. Então, você pode começar desta forma. Aí você coloca lá um protocolo. Só que o mais importante do que seguir ele à risca é você entender o que a onda de choque está promovendo e ter olhar clínico para perceber, para avaliar o paciente, que eu imagino que é muito clínico mesmo, e avaliar se você faz alguma variação nesse protocolo ou não. Eu daria isso, entendeu? Eu nem esperaria alguém perguntar. Eu já colocaria assim, mais para o final da minha aula, é o meu aqui que está apitando, deixa eu desligar aqui. Eu vou pegar um negocinho para beber. Vai lá, vai lá. Nossa, muito bom isso aqui, sabia? A aula dela. Sobre ondas de choque. E você falou que você está acostumada com o pessoal falando de harmonização, né? Você deve estar Sim. doida comigo falando de células, proteínas. Menina, mas você sabe, eu amo essa parte toda, né? Para mim, aquilo que eu te falei, toda vez que alguém me põe dentro de uma caixa e é para tudo, eu pulo, entendeu? Então, por exemplo, protocolo. Tudo bem que a gente quer um passo a passo para facilitar a vida, mas para mim, protocolo pelo protocolo não me serve, entendeu? Exatamente. Eu Mas acho. Desculpa. não, mas eu sei que para a grande maioria que, tipo, você está numa posição de pessoas que pensam, entendeu? Não menosprezando os outros, mas a gente quer entender o porquê. E a gente vai atrás dessa informação. A grande maioria das pessoas, para tudo, ela só quer a solução. Exatamente. E às vezes eu me perco nisso. Eu não sou clara. Porque eu quero explicar para as pessoas como se eu estivesse assistindo. Mas E você nesse vai. timing, às Não, vezes eu me perco. aí que a gente vai deixar tudo muito na historinha da sua apresentação, a gente vai deixar isso bem definido. Porque as pessoas elas ainda vão insistir em algumas coisas, mas aí que a gente vai estar preparado para isso, falar, não, isso eu não vou te dar isso, porque isso não vai resolver sua vida. Então é aquela coisa do momento de chegar e falar assim, olha, isso é tal coisa, vem cá que eu vou te explicar, deixa eu te explicar de novo. Aí você vai explicar,
Não no meio da sua aula, porque isso é uma outra coisa que a gente vai combinar depois, tá? Das perguntas ali, de deixar... Porque... Eu acho que nessa aula, apesar dela ter pouca imagem, pouco esquema, eu sei que ela não tem, ela é talvez pouco interativa, vamos dizer assim. Mas como eu tenho muita teoria, eu tenho dificuldade de deixar ela Não, visualmente. mas isso aí você deixou comigo. Eu já Entendeu? imaginei. Isso aí eu já Exatamente. imaginei. E eu aproveitando e te fazer essa pergunta, que aí você, na sua posição, você vai conseguir ser mais clara que eu. Você acha que talvez lá no início vale a pena a gente dizer qual seria, porque assim, eu estou colocando mais um pilar no tratamento da onda de choque. Eu Uhum, tentar mostrar visualmente onde que a onda de choque se encaixa em tudo que a gente tem até hoje, né? com certeza. Quando eu falei para você que eu estava desenhando alguma coisa aqui para ter ideias, né? Foi aquilo que eu te falei, quer dizer, você tem a lesão e aí você pode fazer nada, você pode ir para uma cirurgia radical e você tem uma terceira opção, entendeu? E aí a gente trabalharia nesse como se fosse um desenho esquemático, assim, ó, tipo, a gente tem isso, a gente tem isso, e olha que coisa boa, hoje a gente tem isso. Que não é melhor nem pior que ninguém, estão todos conectados. Porque. E aí eu também tenho uma outra dificuldade em explicar a onda de choque. Por quê? Às vezes, o ideal é você já indicar de cara a onda de choque. E às vezes ela é um passo, porque quando eu estou falando do consultório, vamos falar assim, particular, porque a onda de choque é um tratamento particular, no plano não paga. Aham. E não é barato. Uhum. Não é um absurdo, 400, 500 reais a aplicação. A gente tem que Aham. fazer pelo menos 3, 4. Eu é um pouco difícil para mim explicar que, em alguns casos, você pode fazer como primeira linha de tratamento, só que o melhor resultado da onda de choque nas tendinopatias é na dor crônica. Então, é para dor refratária ao tratamento clássico. Por exemplo, a gente sabe que a fascite plantar, a tendinite do Aquiles, 60%, 70% delas vão melhorar com tratamento de fisioterapia e conservador. Não é todo mundo que precisa da onda de choque, mas todos que forem diagnosticados com fascite plantar e tendinite do Aquiles poderiam fazer onda de choque. Se eu, não quero fazer fisioterapia, posso fazer? Pode. A resposta está aí. Você viu que você mesmo se respondeu, né? É isso que você tem que falar. É muito bom quando a gente fala com alguém, porque a gente vai dando respostas, viu? Eu adoro fazer isso. Recomendo. Inclusive a consultoria para isso, é meio que terapia também, né? Porque na terapia, às vezes, a gente fica sem falar. O terapeuta não fala nada. Mas aí você vai falando até que você se respondeu, né? É isso. Eu tenho dificuldade de indicar. Tá, mas qual o critério que eu uso quando eu indico? O paciente, ele tem como opção a fisioterapia e a onda de choque. Um não substitui o outro. Se ele quiser fazer fisioterapia e ser bem acompanhado, ele pode ir. Se ele quiser fazer, também pode. Então, não é... Esse é um paciente que ele pode escolher. Agora, tem pacientes com algumas lesões que eu sei que vai melhorar. Eu vou indicar isso mais isso. Tem pacientes que eu sei que isso aqui vai demorar 10 anos. E que com isso aqui vai demorar, sei lá, 1. Então, eu já vou por aqui. Então, o que te leva, quais são os critérios que você usa para indicar a onda de choque? Depende, aí voltamos de novo, para cada indivíduo, para cada lesão e para cada gravidade de cada lesão, no momento que aquilo aconteceu. Talvez seja isso também, não sei, estou viajando aqui. Mas é o critério que você tem que parar e olhar para você, tá? Eu, Natália, que sou expert em ondas de choque. O que me faz indicar de cara ou não indicar de cara? Voltamos ao começo lá. O que me faz indicar logo de cara ou não é o biológico,
É como essa pessoa chegou expressada pelo sinal clínico dela. Exatamente. É de isso. cada um. É de E cada até mesmo pelo perfil pessoal mesmo da pessoa. Porque tem Exatamente. gente que, se eu sair indicando onda de choque, vai achar que eu tô querendo, tipo, empurrar tratamento. Exatamente. Só que eu Isso é já um fui outro criticada critério. por um professor, falou assim, mas se você não sabe ser precisa na sua indicação, você não vai saber. Não existe isso, Nath. A gente trabalha com biológico. Tipo, biológico não tem precisão. Se tem uma coisa que não tem precisão, é lidar com tudo que é biológico. Fala assim, cara, o biológico é a célula que manda, entendeu? Você não tem domínio consciente para fazer a E a sua sua recuperação vai ser diferente da minha. total, entendeu? Não tem como. E isso é muito individual. Então, toda vez que você está trabalhando com biológico, não existe precisão. Porque senão a gente já tinha achado até a cura para a morte, entendeu? A solução para não morrer. Não tem como, entendeu? Ter isso. Tem coisas que porque a gente está falando de célula, a gente está falando de vida, a gente não está falando de matemática, a gente não está falando de, sei lá, fazer coisas que são produzidas. Então, não existe isso. Você tem. A gente tem que ter, volto a dizer, protocolos? Claro que sim, porque você vai pela média, né? Você tem que ter indicações pela média, mas a média sempre vai ter alguém que está fora dela. Ou várias pessoas que vão estar ali. A média, eu tenho um amigo que ensina estatística que eu amo. Ele fala assim: a média não existe. Porque a média é um número inventado. Você pega uma galerinha, soma, divide e você criou uma média, entendeu? Então, a média não é precisa. A média é um número que não existe. Sempre vai ter alguém um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Estatisticamente, está todo mundo ali, mas individualmente, sabe aquela coisa, né? Pô, você tem 1% de chance de ter câncer na vida. Mas eu fui 1%. Não tem como ter precisão. Perfeito. Senão, a gente estava ralado, né? Imagina, a medicina seria medicina, odontologia. Então, eu acho que você tem que se empoderar disso mesmo, assim. E não ficar preocupada. Eu sei que é difícil, tá? Mas você tem que olhar para o quanto você sabe sobre esse assunto e se apropriar desse assunto. Porque quem está neste momento, dependendo da crítica que você recebe, e a gente, por ser muito perfeccionista e por querer fazer as coisas direitinho, a gente acaba. Aquela crítica vem e bota a gente para pensar. Só que você tem que pegar críticas de pessoas que tenham, sei lá, ou uma experiência de vida, ou de medicina, ou de alguma coisa, que tem a ver com você, entendeu? Em termos não só de ciência, mas de vida mesmo, sabe? Do que você acredita, assim, pessoas que têm esse mesmo perfil que você. Essas pessoas, você escuta as críticas e ainda pensa se ela pode ser para você ou não. Porque a grande maioria das pessoas fazem a crítica pela crítica, mas elas não conhecem o seu passado, elas não conhecem as suas experiências, elas não conhecem nada, nada da sua vida. Tati, há 5 anos eu era zoada porque fazia onda de choque. Hoje, exatamente hoje, o cara que fez residência de ortopedia comigo, que falava isso na minha cara, me chamou para trabalhar na clínica dele. Tá vendo? E essa pessoa, posso falar? Ela nem, não é que ela nem Olha, eu tô lembra. sem tempo. Eu posso te indicar uma pessoa. Ele, não. Se eu não Era conheço, eu não vou. você. É isso, entendeu? Você tá vendo? Então as pessoas, elas normalmente, elas fazem uma crítica pela crítica. É porque elas não entendem, elas acham que elas têm que se posicionar de alguma maneira, entendeu? Não tem nada a ver com você. Se apropria desse teu conhecimento, que ele é muito profundo. Algumas, só para você me conhecer um pouquinho também, algumas situações, na verdade, quando eu entrei na ortopedia, na residência, eu queria muito mostrar que eu era boa, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu gosto de conversar
com os pacientes, e às vezes o meu jeito muito prestativo, muito proativa, aí eu começo a tomar alfinetada dos outros. E eu fico achando que é porque eles estão achando que eu estou fazendo algo errado. Só que depois, aí eu já não lembro se foi minha psicóloga que abriu meu olho para isso, não lembro mais. Mas que, na verdade, não é nem exatamente isso. É porque eu fazer as coisas do meu jeito é tão diferente do padrão, só que é certo. Só que se eu tiver certo, todos eles estão errados. É isso. Então eu não posso estar certa, porque senão, como assim só a Natália está certa, tá todo mundo errado? É que assim, Nath, quando a gente... Nossa, isso é muito... Nossa, eu te entendo tanto, se a gente vai se conhecer bem Nath, eu mais já fui ainda. chamada a atenção diversas Eu vezes. sei. Eu contei isso, né? Uhum, Eu te contei, que fui chamada a uhum, atenção diversas uhum, vezes, porque eu estava me importando demais com o paciente. uhum. Não, Nath, eu super... Sabe o que acontece? Quando você tem um comportamento ético, um comportamento de que o que importa é o porquê das coisas, porque no final das contas é isso, entendeu? É o porquê. É o que te levou a fazer medicina. É cuidar das pessoas. Então, tá, a pessoa é importante para mim. Quando você tem esse perfil e você executa, porque para você isso é o que todo mundo faz, mas não é o que todo mundo faz, mas na sua cabeça é. Você está expondo a outra pessoa o que ela está fazendo de errado. Mesmo sem querer expor, entendeu? E aí, óbvio que a pessoa vai querer te dar uma alfinetada. E a pessoa te dar essa alfinetada é tão louco, porque ela nem se dá conta que ela está fazendo isso. Porque na cabeça Hoje eu dela, ela não percebo isso, mas entende. antes eu sofria muito. Eu E sofria muito, eu nem a chorava sem outra saber por que eu estava pessoa. chorando. Nem a outra pessoa entende, Nath. Porque, olha, por exemplo, esse profissional que há 5 anos atrás ficava lá te criticando e hoje te chamou para trabalhar no consultório, você vê que a crítica que ele fez lá atrás, ele nem ficou com vergonha da crítica, né? Ele veio te chamar. Então, olha como é louco isso. Ele não parou para pensar, nossa, nem vou chamar a Natália, porque que vergonha. Olha o que eu fiz lá com ela, olha o que eu falei, olha e agora não, ele simplesmente falou assim, caramba, tô precisando de alguém, é a Natália. Ele não fez a relação. Então, essas pessoas, elas têm um nível muito superficial, que é muito fora do padrão, do teu padrão. Muito fora. Só que tem uma coisa, Nath, eu desconheço pessoas que estouraram, que têm um bom caráter, que ficaram na lama, entendeu? Eu desconheço, porque a partir do momento que você se apropria disso, você vai, e aquilo que eu volto a te dizer, você vai adiante, você vai em frente, porque tem fundamento, não é raso, tem muito fundamento o que você acredita e o que você faz. E aí, quem se identificar com você vai vir, entendeu? Então, você faz meio que uma seleção natural, e isso é maravilhoso. E você também se apropriando disso, olha só a sua trajetória, tá? 5 anos atrás, a galera ficava ali, agora você já está dando essa aula. Olha para onde você vai no congresso em Brasília, olha que mesa você vai estar. Não tem ninguém da minha geração E isso é só nesse o congresso. começo. Isso é só Todo o mundo da minha começo. geração está assistindo. Isso é só o começo. Mas por quê? Porque você, mesmo com todo essas críticas e tudo mais, você não se levou pelos outros, entendeu? Porque você continuou acreditando no que você faz, você continuou estudando para provar que tem fundamento que você faz. Então, cada vez que você faz isso, você vai se colocando nesse lugar. Você vai se colocando nesse lugar. E aí você vai se tornando referência. E não é porque você quer se tornar a referência pela referência, entendeu? É porque você acredita. É uma questão de acreditar. E é isso que faz a diferença. Por isso que eu falei que eu me identifiquei muito com a tua história. Porque tem um porquê embaixo dela, entendeu? Tem um propósito muito claro. Quando você vai atrás da informação, eu vi isso pelo artigo. Ah, mas esse artigo aqui, mas de onde que ele tirou essa informação? Deixa eu procurar. Porque eu não quero acreditar por acreditar. Eu não quero pegar uma estatística e sair falando dessa estatística sem entender. É isso que faz a diferença. E é isso que você tem que colocar na sua aula, entendeu? É colocar isso. E a gente vai trabalhar para deixar isso bem claro para a audiência. Que o seu diferencial é trazer para eles essa clareza que eles ainda não têm. Que você já pegou lá atrás, porque você estudou lá atrás. Que é o papel do professor. O
professor, ele facilita o caminho para o outro, porque ele teve maior dificuldade lá atrás para fazer isso. Agora que você entendeu e que para você é óbvio, você fala, caramba, eu tenho que pegar essa pessoa para ela não ter que passar por tudo que eu passei. Deixa eu explicar de um jeitinho mais fácil. Esse que é o papel. E aí a gente vai dentro dos slides, você não te preocupa, eu vou te perguntar muitas coisas que pode ser assim, que eu faça alguma coisa de ilustração e que não fique tão claro, porque talvez eu, por não ser da área, né, às vezes faço, sei lá, pegue uma ilustração, alguma coisa que não represente exatamente aquilo, aí a gente vai corrigindo. Mas eu vou tentar trazer o máximo de ilustração, desenho esquemático, sem tirar os artigos, tá? Pode ficar tranquilo, eles vão estar ali também, vai ter muito embasamento. Eu também não sei, por exemplo, se... tá vendo esses recortes que eu faço dos artigos? Uhum. Eu sei que fica feio. É um print da página que está publicado o artigo. Mas é meio que com o QR Code, a gente não precisaria mais disso, mas é porque foi assim. Eu acredito, não fica tipo eu transcrevendo o título, entendeu? Não, mas calma, tem um jeito de fazer, depois eu vou te mandar um print, tá? De uma aula minha. Se eu tiver ali, por exemplo, com o título, com o DOI, se eu conseguir no DOI olhar ali o artigo, eu baixo ele no SciHub, que é vida. Consegue. E aí eu baixo ele e a gente faz o print da primeira página do artigo e coloca ele como se ele estivesse dentro de um iPad, sabe? Ou dentro do computador com uma moldura. Deixa ele esteticamente bonito. Eu acho que é importante, mesmo com QR Code, eu acho que é importante aparecer a primeira página do artigo, porque dá credibilidade para a pessoa, né? A hora que você mostra, a página do artigo, tá? Tipo, é um print, entendeu? Você não colocou lá qualquer coisa, qualquer data, qualquer nome, porque a cabeça do humano é louca, né? Mas exatamente. Você tem lá o artigo, o print, então tá tudo bem. Dá para deixar ele legal. Eu já fiz muito assim também, faço às vezes de pegar só o título, mas a gente pode pegar, mesmo que não fique tão legível, como a pessoa já não vai ter mais que copiar ou fotografar para ela baixar depois, a gente visualmente pode deixar a primeira página inteira e toda vez que aparecer um artigo na sua fala, ele vai estar dentro de uma moldurinha de um iPad, por exemplo, que cabe direitinho ali o print, e aí fica bonita a apresentação, o artigo está aparecendo, te dando essa credibilidade, e ainda a pessoa tem o QR Code para baixar. Perfeito. Então, isso é tranquilo. Aí aqui, eu botei... É só para eles... como é que eu faço trabalho em células com onda de choque? Esse é o próprio transdutor de um aparelho igual que eu uso no consultório. Uhum. Só para, entendeu? Ficar claro. Eles colocam nessas placas de Petri. Foi para mostrar só isso mesmo, entendeu? Como que faz in vitro. Aham. Aí aqui eu já estou saindo um pouquinho da lesão muscular em si. Uhum. E estou falando da DOMS, que é Delay Onset Muscle Soreness. Sabe aquela dor da academia? Você fica 2 dias depois? Sei. Mas às vezes acontece de uma forma exacerbada. Sei. Que a gente vai tomar anti-inflamatório? Estimula a microcirculação muscular. Se eu tenho aumento da circulação no tecido muscular, por que a onda de choque não trata essa dor, entendeu? Uhum. E essa revista é uma revista com impacto, com fator de impacto altíssimo, que é uma revista de medicina física da fisiatria americana. Aí isso eu falo dos artigos, né, embasando tudo que eu falei. Aí agora eu entro meio que na parte prática. Aí aqui eu falo, bom, por que eu falei da DOMS? Onde que a gente vai aplicar? Aí essa classificação aqui, 1A, 1B, 2A, ela é a classificação de lesão muscular mais nova, mais usada. Que aí você tem que trazer essa clareza para eles que você me falou, né? Exatamente. Ela está dentro da classificação de lesão muscular. A 2 a gente pula, porque são lesões neurológicas. E aí o 3, que é pequena, média e grande. E ele ainda tem um
que é essa aqui, Fadiga Induzida Muscle Disorder, que vai ter uma aula só de dor miofascial, mas ela tá aqui também. Aí, o que eu falo? Aqui eu ilustro o que é a DOMS, porque não é um conceito... Tem gente que não sabe nem o que é isso. Aham, acredito. Aí eu só mostrei o que é. Aí esse é o efeito da onda de choque no músculo dos atletas saudáveis. E ele está mostrando porque o estímulo muscular, ele provoca um dano, por menor que seja. E aí o artigo sugere que usando onda de choque reduz a fadiga muscular e melhora a performance durante a temporada. Ou seja, A gente já falou. super Mas esse indicado. artigo daqui, desse italiano, eu nunca consegui ele completo. Eu não sei se ele ainda não foi publicado, entendeu? Eu nunca consegui ele completo. Já entrei em tudo quanto é site. Esse artigo que eu acho que eu acabei tirando esse, que ficou demais. Que é aqui, ó, o relatório que os cubados com onda de choque com célula seriam os resultados são superiores quando aplicado individualmente. Esse eu tirei, porque eu acho que eu não li, ele é italiano também. Aí também uso na lesão muscular crônica, porque se a dor muscular crônica ela ainda dói, tem alguma inflamaçãozinha ali. Então, a onda de choque ela ajuda a diminuir um pouco a fibrose, a soltar. Ela estimula uma outra proteína que se chama lubricina, que ajuda a deslizar melhor os tecidos. Ela tem esse efeito. Mas antes de descobrirem a lubricina, já tinham visto que ela era boa para lesão muscular crônica também. Muito legal. Que é o quê? Esse é o uso da onda de choque em lesões dos flexores. Mas esse eu tirei também. Esse é o uso de onda de choque na lesão 3B nos atletas, na lesão complexa. Só que aí ele usa a 3B, lá pelo consenso de Munique, é a moderada. Que é que eu tenho a moderada, que vai levar 3 meses para cicatrizar, e eu tenho a moderada, que vai levar 15 dias. Aí ele tem um resultado ruim, mas porque ele não classificou direito. Entendeu? Aí, como eu achei que era informação demais, se eu não me engano, essa eu tirei também. Tá. Da aula que eu apresentei, porque eu falei assim, talvez eu já vá me estender muito. É aquilo que eu falei, a prática do desapego, né? Talvez não seja o momento de entregar esse conteúdo para essas pessoas, e tá tudo bem. Porque quem subir a escadinha com você e quiser aprender mais, aí você vai entregar isso, entendeu? Não é que você está Tem um curso escondendo. avançado. Exato, Tem um curso entendeu? avançado em maio. Exato. Aliás, eu vou dar aula no congresso em maio de onda de choque também. Meu Deus, é muita aula que eu tenho. Ai, que delícia. É muita aula. Eu gosto. Você vai se apaixonar por isso, você vai ver só. Esse aqui é mais do mesmo. Acabei tirando. Esse é o que estava lá em cima. Tá vendo? Foi bem rascunho mesmo. Mas tá Esse ótimo. eu também. Isso é igual o que tem lá em cima. Tipo, eu fui jogando. Eu acho que eu coloquei eles como citação no final. Pode ser no final, você pode até pegar, você não precisa nem estar com esse artigo inteiro no momento que você estiver falando, mas eles podem aparecer ali, tipo, o artigo que embasa tudo e os coadjuvantes, entendeu? Tipo, isso que tá aqui. Esse aí, ó, esse é mais legal ainda, tá? Que ele usou a onda de choque combinada com as células derivadas de mesenquimais derivadas de células tronco mesenquimais derivadas de adipócitos. É quase com PRP, só que você tira da medula óssea. Nossa. Junto com onda de choque. Nossa. Numa lesão que foi provocada por isquemia. Eles isquemiaram o quadríceps dos ratos e aí fizeram metade só a célula do adipócito mesenquimal e outra adipócito com onda de choque.
Lembra que eu te falei que E aí, lembro, é sinérgico com conduto de choque? É isso aí, lembro. só tem esse artigo. O mais parecido. Eu já fico imaginando isso logo no final, né? Tipo, porque é sempre bom a gente terminar uma apresentação de duas formas. Fazendo a pessoa concluir aquilo que a gente quer que ela conclua. Foi o que eu te falei, você vai deixar uma pergunta ali, não é você que vai responder, entendeu? As pessoas vão ter que. Quando você pergunta alguma coisa, você está pedindo para a pessoa se posicionar, né? Para ela dar o que ela acha sobre aquilo. Então, isso é legal, porque você conduz a sua audiência a uma conclusão que você quer. E no caso, volto a dizer, para mim, o ouro é. Tá, eu não tenho como contra-argumentar. Eu posso até não querer fazer onda de choque no meu consultório, porque eu tenho preconceito. Eu posso até, sei lá, decidir por não fazer, mas eu não tenho não tenho argumento contra a Natália, entendeu? Porque, claro, é biológico, faz todo sentido. Aí tem um cara, um professor meu do INTO, que também começou. Aí ele, eu me afastei dele. Meio que, sabe quando a gente naturalmente se afasta de quem está perturbando a gente? Ah, maravilhoso, adoro. Ele, eu não me afastei assim voluntariamente, mas eu parei Vai, né? de querer falar com ele. Então eu já não estava mais trabalhando no mesmo lugar que ele, simplesmente foi morrendo. E tudo que me prende, que me bota numa caixinha, eu saio correndo. Aí ele começou a fazer uma aula toda terça. Cara, você dá. Aí toda terça tinha que discutir um artigo. Cara, toda terça, toda terça. Eu quero treinar nessa hora. Nossa. Quero ir pra academia. E uma coisa, assim, é aquela coisa aberta. Você fica à vontade para entrar. Mas ele criticava quem não entrava, ele ficava chateado, ele não gosta. Então, assim, ou eu participo ou eu não participo. Porque se eu não participar, ele vai ficar zangado. Aí, tipo, cara, ele me prendeu e eu fugi. É isso. E aí ele, numa dessas aulas, ele começa a falar de onda de choque, não, de artrose. E aí, Natália, o que você tem para falar de onda de choque na artrose? Cara, a onda de choque não cura a artrose, mas melhora a dor, melhora o edema ósseo. Ah, mas nem toda artrose tem edema ósseo. Mas a que tem vai melhorar, o máximo que vai acontecer é continuar com dor. Então, então o que tem de artigo falando disso? Aí eu mandei um artigo que falava do uso da onda de choque no edema ósseo. Só que o artigo era do edema ósseo no joelho. Aí pronto. E era no edema ósseo no joelho provocado pela osteocondrite dissecante. Mas é tudo Igual. edema ósseo. Sério, ele quis desmontar a minha hipótese porque eu estava falando de osteocondrite dissecante, não de artrose. Cara, eu estou falando do edema ósseo. É. Mas isso é diferente. Não tem diagnóstico. Então tá bom, então é diferente. Então tá. Então tá. Nossa, gente, a Mas ciência me. entendeu? É Eu tipo assim, sei, ele vai pegando, puxando fiozinho para eu achar. sei. Ah, É um saco. Eu sei porque eu fui na pós-graduação, pelo amor mas de me manda Deus. paciente, tá? Claro, é isso que importa, entendeu? É isso que você tem que olhar, entendeu? Eles É ficam aquele brigando momento comigo que a e me pessoa tem ligando, que. avisando, ó, mandei paciente, mandei paciente. Eu falo, tá bom, muito obrigada. A pessoa quer ser a estrela daquele momento, entendeu? Dá o espaço para ela. Uma vez eu fui dar uma aula. Ai, meu Deus, eu lembro. Lá foi em. Não foi Salvador, foi no Nordeste, foi Recife. E era sobre prevenção. E eu estava falando sobre um novo produto de prevenção que a 3M estava trazendo para o Brasil, que substituía o bicarbonato de sódio, né? Que é aquela coisa salgada. Tipo, me afoguei, estou no dentista, vou fazer uma limpeza e me afoguei, né? No mar, porque é aquela coisa horrível e que está contraindicado para um monte de coisa. E uma delas é para paciente hipertenso, porque aquilo é sal, né? Só que alguém pergunta, dentista, você é hipertenso? Poucos, né? Que fazem lá bonitinho e tal. E taca lá o bicarbonato, enfim. E isso não teria esse problema. Milhões de benefícios. Aí tinha uma senhora sentada assim, bem na frente. Assim. Na tua mão. Aí, pode falar. Mas não justifica o preço. Tipo, o problema dela era o preço, entendeu? Que custava, sei lá, 5 vezes mais caro que o bicarbonato. Também tem isso, também falam do preço do noite choque. Assim, cara, quanto custa uma cirurgia? Ah, mas a cirurgia faz pelo plano. Eu falei, então tá, então faz você a cirurgia.
Entendeu? E aí você entra num monte de discussão, né? Ah, faz pelo plano? Ok, você pode entrar do plano, você pode entrar assim, desde o faz pelo plano e aí o paciente tem como pagar, você pode entrar nessa discussão, mas também você pode entrar na discussão de que o plano faz e o médico não está sendo tão bem valorizado, você também pode entrar nessa questão. Então abre um monte de questões, né? E não é isso que a gente está falando, a gente está falando aqui de proporcionar saúde, bem-estar, qualidade de vida, tratamento, esse é o ponto. Eu tenho que trazer para o ponto, que foi o que eu tentei falar para a moça. Eu falei, realmente, é um preço que talvez para o dentista ele vá reclamar na hora de comprar, né? Porque ele vai pagar 5 vezes mais. Mas já fez o cálculo de quanto que realmente dá de lucro fazer uma profilaxia no consultório? Porque é a coisa que custa mais barato, entendeu? Tipo, se tem lucro alguma coisa na odontologia, é a profilaxia. O cara vai gastar, sei lá, R$10 na consulta. Gastar. Contando luz, água, telefone, secretária e o produto. E aí ele te cobra, sei lá, R$150. E aí, em vez de você gastar R$10, você vai gastar 15. Quanto que isso vai interferir no seu bolso para você proporcionar qualidade para o seu paciente, menos dor de cabeça para você? Então, você tem que... Tem hora que você tem que... Tipo, aí depois a mulher veio falar comigo, né? A mulher era professora catedrática lá da Universidade Federal. E eu, ai, meu Deus do céu. Mas eu fui super elegante e simpática, entendeu? Para responder para ela. Não fui batendo de frente, mas eu fui assim, olha, realmente, é o impacto, né? O valor a gente tem que pensar, tem dentista que atende por convênio, mas vamos olhar por outro lado, vamos fazer uma conta aqui de quanto custa, sempre sorrindo, querida, barará, e aí a pessoa vai, porque a pessoa, nesse momento, eu só enxergo uma coisa, ela precisa, naquela hora, ela precisa se colocar como o mentor, ela precisa se colocar como a pessoa que sempre teve a última palavra na vida, entendeu? E aí ela vai fazer de tudo para ter essa posição. Com o passar do tempo, as pessoas ou vão ficar pessoas que gostam de ver a polêmica ou vai ter aquela galera que vai falar assim, meu Deus, essa pessoa ela está passando por uma situação ridícula. Alguém avisa essa pessoa. Porque quem passa pelo ridículo é quem provoca esse tipo sabe, de atitude, quem faz isso. Então, tem que olhar para isso com um olhar, tipo assim, começou muito, não bate de frente, entendeu? Tem várias maneiras de a gente se sair de perguntas delicadas. Eu fui fazer uma vez um curso de inglês em Atlanta e a gente tinha essas aulas de palestra, né, em inglês. E aí a professora, eu lembro que ela distribuiu, assim, um papel, os personagens que a gente ia fazer de público para fazer pergunta para o palestrante. Então, cada vez era um palestrante e a galera ficava como audiência. Então, tinha lá o cara que sempre quer ter razão, que você fala, não adianta, ele quer ter razão. Tem o cara que realmente quer saber alguma coisa, mas ele não sabe formular pergunta. Tem o cara que quer pegar o microfone para fazer uma pergunta, mas ele quer contar só a experiência dele. Então, tem várias situações que acabam acontecendo e que a gente tem que saber sair delas, entendeu? Tem pergunta que você responde na hora, porque realmente é aquela pergunta que gerou uma dúvida e que provavelmente é a dúvida de todo mundo. A gente saca isso na hora. Né? É uma dúvida do mecanismo de ação da onda de choque. Pô, isso é uma dúvida que eu vou responder agora, porque pode ser que eu não tenha sido tão clara com todo mundo. Legal. Agora, o cara ficar contando a experiência dele com o paciente XYZ, é o momento de você deixar a pessoa falar e falar assim, a gente pode, legal, mas vamos fazer o seguinte, a gente pode conversar depois da minha apresentação, só por causa do tempo e tal, e aí você sai pela tangente, entendeu? E depois você vai conversar com ele mesmo ali no cafezinho, né? Até isso eu acho que é legal uma coisa, que se for possível, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto assim, eu aprendi isso, eu sempre gostei de responder na hora, sempre deixei as pessoas à vontade, entendeu? Pode me parar, pode perguntar, sempre. Só que eu aprendi que no dia a dia, isso não era, em muitas situações, isso não era o mais inteligente a se fazer, que era importante ter esse momento fala e o momento pergunta. Quando isso? Quando eu tenho pouco tempo para fazer uma apresentação ali de, sei lá, 40 minutos, 1 hora, eu preciso me preparar. Então, eu vou falar durante, sei lá, 35 minutos e vou deixar 10 minutos para perguntas e respostas. Eu evito palestras polêmicas, por exemplo. Não pergunta na hora, entendeu? A pergunta é só no final. Porque você também vai ter um tempo de pergunta, ninguém atrapalha a tua linha de raciocínio, ninguém vai querer ficar aparecendo. Então, são coisas que eu falei, eu
Tipo, hoje eu vou começar uma aula no meu curso, e vai ser online, e eu vou estar gravando, para disponibilizar depois. Então, a aula vai ser corrida, entendeu? Eu até vou dar exercício para eles fazerem, mas eu vou falar assim, agora vocês vão fazer exercício tal, vou botar uma musiquinha aqui, e quem assistir depois, acabou. Bom, gente, vamos para o chat, vamos bater papo. Porque aí no chat, 10 minutos, 15 minutos, ok, aquilo ali fica depois, se a pessoa quiser gravar, assistir gravado e entrar no bate-papo, ela entra, porque eu vou estar gravando. Então, a gente tem que estabelecer esse limite para o público, tá? Porque público é igual criança. A gente que dá o limite. Tá? E eu acho que é importante. Por exemplo, nessa sua palestra, meu conselho é combinar antes de a pessoa anotar todas as perguntas e responder depois, para que você consiga... Normalmente, esse já é o nosso padrão. É. Pega a aula e só faz perguntas no final. No final, porque senão, como é pouco tempo e um público menor, o público menor sempre se sente mais confortável em perguntar também. Então, daqui a pouco você não consegue controlar, porque todo mundo vai querer se sentir com o direito de falar. Eu vou te mandar o cronograma do curso para você saber também, porque minha aula é no segundo dia. Eu ia te pedir isso, o cronograma, para saber quem fala antes, quem fala depois, se a data certinho. Legal. Nath, vamos fazer um resumão aqui, tá? Então, seu público, ok, já entendi. Já estou craque em entender o que é a onda de choque, adorei. Então, tá? É isso que a gente vai explorar. Acho que o teu ouro tá aí, né? No mecanismo de ação, no tratamento com onda de choque, no teu caso, especificamente para lesão muscular. Mas, no final das contas, é aquilo. É o todo aplicado numa parte, né? Qual que é o título da tua aula? Ondas de choque nas lesões musculares. Tá. Deixa eu anotar aqui. Vou até confirmar com o presidente. Anotado. E você tem... Você sabe mais ou menos quanto tempo de apresentação? 45 minutos. Tá. Que é 45 minutos de apresentação e 15 de perguntas. Tá, eu vou te treinar para 45 minutos. Vai falar só o suficiente. Eu também falo pra caramba. Essa é a parte mais difícil para mim. A gente quer entregar muito, né? Tá. Beleza. Agora, em cima disso, eu já consigo pensar nesse roteiro para te apresentar. Já estou até mais ou menos com uma ideia aqui. O objetivo, para mim, que fica muito claro, é que, assim, funciona porque... Mais do que provado está, né? Exato. Nossa, não tem que dizer. Mas isso, para lesão muscular, é o que tem talvez menos evidência. Para todas as outras coisas, tem mais. E as pessoas ainda duvidam. Por que você acha que tem menos evidência? Porque é mais novo. Porque é mais novo. Só isso. Não é dificuldade de realizar trabalho, nada disso. A gente começou a usar onda de choque para lesão muscular recentemente. Para todas as outras coisas tem muito trabalho e as pessoas adoram, tipo, mas funciona. Tipo, funciona. Teu objetivo é onda de choque. Funciona para o tratamento de lesão muscular, porque o mecanismo de ação é esse, biológico. Se a pessoa entender como que é o mecanismo de ação no músculo, da inflamação, acabou, entendeu? Então, na verdade, você não vai ficar falando sobre isso a tua aula inteira. Nem é isso que eu tô falando. Mas a gente vai conduzir a galera para esse raciocínio o tempo inteiro. Então, primeiro vai colocar lá. Talvez, eu não sei, não estou viajando aqui, né? Funciona? Será que funciona? Vamos entender isso. Aí falar um pouquinho do mecanismo de ação.
Depois do mecanismo de ação, você fala assim, mas quem descobriu isso? Aí depois vem lá o artigo, o primeiro artigo, entendeu? Ah, o primeiro artigo. Ah, mas ainda ficou uma dúvida, né? Aí eu fui atrás desse artigo aqui. Esse artigo aqui que fala lá do marcador, não sei o quê. Olha só. Realmente, então é mais uma evidência. Então a gente vai montar um roteiro. Agora é fazer o roteirinho do filme, tá? Nem sempre vai ser tão linear. Tipo, o histórico, para depois vir o mecanismo de ação, para depois vir a coisa mais específica. Pelo contrário, a gente não vai ser tão linear. A gente já vai começar assim, já de cara, pegando a dor da pessoa, que você já deixou bem claro para mim, qual que é a principal dificuldade, talvez, das pessoas. Acreditar que funciona ou não. É uma crença. Será que é uma crença? Será que o tratamento da lesão muscular com onda de choque é uma crença ou é uma ciência? Entendeu? Então, vamos avaliar para a gente... vocês vão me responder isso só no final. Eu estou aqui só para entregar para vocês as informações para vocês. Então, vamos lá. Então, o que é a onda de choque? Como que ela funciona? Como que ela atua no músculo? Por que ela diminui a inflamação? O que esse artigo diz? O que esse artigo fala? O que ele provou? O que ele deixou de provar? E aí, no final, é isso, eu acho, entendeu? É chegar e falar assim, depois de tudo isso, o que vocês acham? Entendeu? Não necessariamente você precisa perguntar para a audiência, mas é só a linha de raciocínio que você vai conduzir. Você já sabe que existe uma crença, eu percebo em você essa vontade de mostrar para as pessoas que não que isso tem ciência, que funciona, e percebo que o público ainda é mais receoso. Receoso porque vê só uma partezinha e não vê o todo. E a gente vai trazer o pessoal para ver o todo. Vai dizer, gente, mas como que eu não acreditava nisso? Porque é óbvio que vai funcionar. É isso que a gente quer que o público tenha no final, entendeu? E a gente vai conduzir essa galera nisso. E aí montar, obviamente, né, todo esse roteiro, depois ilustrar ele com... ilustração fala muito, né? Eu vou fuçar aqui, vou achar alguma coisa que a gente possa usar para ilustrar toda essa fala, sempre com os artigos ali, você mostrando evidência, e vai, entendeu? Existe uma máxima que isso é muito verdade, que também vem da neurociência, né? Para você conseguir atingir a razão, você precisa ser aprovado pela emoção primeiro. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai tocar no ponto das pessoas, que é a dúvida. Eu quero tocar, eu não vou fugir dela. Eu vou tocar nela mesmo, entendeu? Eu vou fazer assim, a Nath, você vai chegar dizendo, eu sei que uma eu fiquei com a parte mais difícil, vamos dizer assim, né? Que é trabalhar com vocês se isso funciona ou não. Então, meu objetivo aqui é mostrar para vocês o que existe e a gente junto no final decidir se vocês acham que funciona ou não. Entendeu? E aí você vai deixar eles de um jeito que eles não vão ter como dizer que não funciona. Eles não vão ter contra-argumento. Porque você vai na dor da pessoa, ou seja, provocou a emoção e a curiosidade. Tá, agora eu quero ver o que essa menina vem falar aqui. E aí vão prestar atenção em você e você vai conduzir a linha de raciocínio deles. E quando você voltar para a pergunta, fala assim, e aí? Onde é que ficou a crença? Só que você não vai chegar provocando ninguém, entendeu? Devagarzinho. E aí você terminar, talvez, a fala com a sua própria frase lá que você me falou, que é isso, entendeu? Que não como é que é a frase? Repete aí, eu achei maravilhosa. Se cada indivíduo é único, por que estamos tratando todos como iguais? Como iguais. Eu acho que isso é teu slide final, entendeu? Isso é a tua mensagem final. E aí não vem nem obrigado, é isso. Tipo, tá, beleza. Obrigado aqui, não vai ter obrigado no slide, entendeu? E acabou, e é a pergunta. Porque é isso que você está trazendo, entendeu? Você está trazendo, ao mesmo tempo que você está trazendo a individualidade, você está trazendo um olhar mais integrado para as pessoas. Eu acho que é isso. Eu acho que o que precisa ter clareza na sua apresentação é que não tem como contra-argumentar quando eu falo de biologia. Isso é processo biológico. Aí ainda tem os retardados, dentro do curso não, mas assim, fora, sabe?
que vem ainda, depois de tudo isso, não funciona mesmo. Tem. Não. Antes eu respondia sério, hoje eu já respondo com ironia, porque... Mas é a melhor coisa. Não, funciona, gente. Não funciona. Inclusive, meu consultório está vazio, eu recebo indicação de ninguém. Eu não dou palestra sobre isso. Não tem artigo na literatura, ou seja, a literatura não está nem aí, comunidade científica não dá bola. Quem pergunta isso é porque quer só a receita do bolo, né? Exatamente. Vai ficar lindo. Te Eu passei o que eu adorei. precisava saber? Sim, está tudo bem anotadinho aqui. Talvez eu tenha umas dúvidas, eu vou até pegar os artigos, talvez eu tenha umas dúvidas. A gente vai falando. E a gente vai se falando, e quando eu te apresentar também, na sexta, o que tiver ali de errado no meu desenho, no meu esquema, aí a gente vai corrigindo, tá? Pode deixar. Mas eu acho que a proposta é por aí, Nath. Teu objetivo bem claro é você mostrar para as pessoas que não só funciona, como a ciência já provou isso. Sim. Funciona, a ciência provou, e é por causa disso, disso, disso. Então, vai funcionar em toda e qualquer lesão muscular. É igual para todas? Não, gente. Senão não existe nem nomes diferentes para tantas lesões, né? A gente ia ter um nome só para todas. É diferente por causa da localização, é diferente por causa do, sei lá, um monte de coisa, né? Perfeito. Adorei, Nath. Maravilhoso. Então tá Obrigada. ótimo, amor. Eu vou compilar tudo isso. Assim que baixar essa gravação, eu subo e eu te mando também, porque eu acho que é bom, né, ter. E aí, Nath, se você tiver a aula que você falou, que está no computador da sua mãe, quando você conseguir, você me manda. Vou ver se ela consegue mandar, mesmo que seja no WhatsApp para mim, né? Porque ela tem algumas dificuldades, mas eu vou ver se ela já me Não. manda. Tranquilo, não tem pressa. Porque também eu Eu só vou se não, mexer quarta mesmo eu na tô em quarta. Niterói. Se não, quarta-feira eu tô em Niterói e eu mexo no computador dela. Tá, eu não vou, eu só vou mexer isso na quarta mesmo. Porque amanhã eu dou aula o Tá. dia todo, então não vou pegar isso mais na quarta mesmo. Tá? Perfeito. Então tá, Obrigada. Nath. Um beijo. Obrigada. Qualquer coisa me fala, tá? A gente vai se falando. Pode deixar. Beijos. Obrigada por estar aqui.